eu queria convidar para compor a mesa o nosso vice-presidente e presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos, para tomar assento na mesa. Queria convidar o nosso presidente emérito para tomar assento na mesa. Como presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e presidente do Clube de Engenharia, eu me sinto muito orgulhoso, o primeiro por participar da organização, da realização desse encontro, e como Clube de Engenharia de ter sido escolhido para sediar esse encontro importante. Então, sem maiores delongas, eu passo a presidência para o nosso moderador, nosso querido Lincoln. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu não estava esperando ser moderador, não, mas, de qualquer maneira, eu vou fazer aqui o possível para atender essa convocação do nosso presidente. Presidente duplamente do IBEP e do Clube de Engenharia. Bem, como todos sabem, essa publicação ela é resultante de um evento que foi realizado justamente aqui no Clube de Engenharia, com o apoio do clube e, sobretudo, com o apoio do Senado Federal, quer dizer, da curadoria coordenadora do Bicentenário da Independência, a cargo do senador Randolfo Rodrigues, que inclusive esteve aqui no primeiro dia, juntamente com o senador Jean Paul Prats, participaram desse evento, e nós tivemos um segundo dia, e tudo isso foi, de certa maneira, resumido nesse livro. O que eu posso dizer de antemão é que foi um trabalho coletivo muito importante a participação daqueles que coordenaram e ordenaram o livro, né? Inclusive a Esther Bermegui, né? O nosso Luiz Antônio Elias, nosso vice-presidente do IBEP, que foram fundamentais para que a gente pudesse, ainda que com um atraso de 3 anos, né, porque esse evento ocorreu exatamente no ano do Bicentenário, em 2022, mas, de qualquer maneira, foi bem sucedido. Eu queria, antes de passar aqui a palavra para os nossos participantes, fazer hoje uma pequena homenagem a um historiador militante, Pierre Vilar, que foi meu professor, a quem eu aprendi muito, e que definiu a história como a ciência do movimento. A história como ciência do movimento é aquele processo de construção e reconstrução da vida, das sociedades, das comunidades, enfim, a vida de todos nós. Então, isso é muito apropriado, porque o dia 7 de agosto foi a data do falecimento desse historiador, em 2008, aliás, 2003, ele que não só teorizou, mas praticou os ensinamentos que ele passava para todo mundo, de que não basta apenas historiar, é preciso participar do processo histórico. Isso é fundamental. E, nesse sentido, ao registrar a passagem desse... Ele morreu aos 97 anos e foi, inclusive, um participante das brigadas internacionais lá na Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939.
e na resistência francesa, lá, né, quando da ocupação de Paris. Então, é um nome que, em nome dele, estendo essa homenagem a todos aqueles que resistiram e puseram em prática exatamente o ensinamento do Vilar. Quer dizer, não basta historiar, é preciso participar. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso evento. E esse livro aqui, quando nós definimos o título, Bicentenário da Independência, Legados e Desafios, quer dizer, nós estamos com um punhado de legados, tanto passivos como ativos. Passivos no sentido das estruturas obsoletas que emperram o verdadeiro desenvolvimento, que é aquele que é partilhado pelo povo brasileiro, que é um contingente permanentemente excluído. E o desafio exatamente por isso, porque nós precisamos remover esses obstáculos para que a gente possa realmente construir uma independência que não é um ato isolado, é um processo em curso para que a gente associe o ato da independência à soberania nacional, razão pela qual, inclusive, por acaso, nós estamos discutindo essa questão no momento atual da sociedade brasileira e, de modo geral, das relações internacionais que passam por esse desafio a ser vencido. Então, diante disso, eu acho que foi uma iniciativa muito importante a gente não deixar passar o centenário da independência, sempre na perspectiva da sua reconstrução e da sua verdadeira conquista, né? Bom, eu queria, então, como mediador, né, passar a palavra para a Isabel, a professora Isabel Lustosa, porque ela pediu e ela tem prioridade para falar. Obrigado. O mediador tem a faculdade de colocar na boca dos participantes o que ele quiser. Por isso ele é mediador. Isabel. Acho que aqui tá bom. Não, tá bom. Boa noite. Estão me ouvindo? Está funcionando? Bom, prefiro. Acho que é melhor porque que a mão fica ocupada. Bem, boa noite. Eu quero agradecer duas vezes. Agradecer o convite para participar desse livro, que a gente fica com a preguiça danada quando chamam a gente. Escreve um negócio, aí eu... E aí, é claro, já tinha participado do seminário, mas depois tem a produção do texto, que é outra coisa, né? Tem a fala oral, em que você vai desenvolvendo suas ideias e fica naquela, com muita mais facilidade, e depois tem que transformar isso num paper, num trabalho. Então, para minha alegria, na mesa que eu participei, tinham outras historiadoras, a Cláudia, a Heloísa, enfim, e o meu amigo Roberto Amaral. Então, essa união dos homens públicos, né, dos intelectuais públicos, como o Roberto, outros que participam desse livro, ela faz com que o livro tenha uma dinâmica e uma vida interessante, atual, né? Ele dá a perspectiva do Roberto era uma perspectiva crítica da história da independência, muito o olhar de hoje para trás, né? A forma de você ver da perspectiva do hoje o que foi a independência e o que continua sendo um processo de independência. A gente está vivendo isso agora de forma dramática, né? Acho que nunca tivemos uma situação... Todas as situações que a gente já viveu, o golpe, a ditadura, etc., não se comparam à perspectiva do que pode acontecer não só com o Brasil, mas com o mundo. Diante de um louco,
um louco decidido a destruir o mundo. Na verdade, é isso, é acabar com tudo que a gente tem de uma cultura universal, né, que começa ainda na Revolução Francesa, mas que fez com que determinados valores, né, os valores de humanidade, vêm sendo corroídos ao longo desses anos por essa gente da direita. Né? É o respeito à diferença, isso está acabando, o respeito à diversidade racial, às outras diversidades, ao respeito aos pobres, né? Um ódio aos pobres que tomou conta de um determinado segmento da sociedade, uma indiferença pelo sofrimento, essa prisão que criaram numa região dos Estados Unidos de Pantanosa, com jacarés que vão devorar os presos se tentarem fugir, é um negócio louco, porque numa das matérias que eu li sobre isso, as pessoas fazem piada, vem 60 mil comidinhas para vocês, não sei o quê, fazem camisetas com jacarés, crocodilos, enfim. Então, é um mundo em desconstrução, né? Os valores que a gente viu e participou dessa comunidade internacional, costumes que a gente desenvolveu, isso foi posto ao longo dessa década em dúvida, né? Foi posto e fez com que os monstros saíssem das cavernas, né? Pessoas que, por uma questão de pudor ou de vergonha, ou mesmo de medo por causa das leis, não assumiam seu racismo, sua homofobia, seu ódio aos pobres, elas começaram a manifestar isso publicamente, a filmar violências que elas fazem com um mendigo, com não sei o quê. Elas acharam, isso demonstrou que essas pessoas já existiam, já estavam aí, são muitas, né? Então, a forma como a humanidade vai reverter esse processo, que não é nosso, né? Está nos Estados Unidos, está na Europa, em que a extrema-direita está crescendo, é algo que a gente não tem resposta. Quando o homem mais poderoso do mundo nos ameaça, e ameaça um dos filhos do malfadado ex-presidente, disse, qualquer coisa ele joga uma bomba. Enfim, são alucinados e irresponsáveis com um botão vermelho que eles podem. Então, essa hora de pensar a independência do Brasil é uma hora que se prolonga sempre, né? Desde o começo, no rompimento com Portugal, que era, na verdade, a nossa terra. Todos nós éramos portugueses antes de 1822. José Bonifácio se orgulhava de ser português. Todos nós éramos portugueses, só morávamos longe, mas éramos herdeiros de Camões, nos sentíamos portugueses. O que mudou foi a política internacional naquele momento também. E, engraçado, uma política mais liberal fez com que os liberais de Portugal quisessem, a controvérsia, mas recolonizar o Brasil. Quisessem a volta do rei para Portugal e a dissolução do Brasil em províncias que se relacionariam diretamente com Portugal, e o fim do Rio de Janeiro como capital, enfim, a volta do príncipe, né, que tinha ficado como representante do pai, enfim. Essa movimentação portuguesa provocou a reação brasileira, que, na verdade, foram os portugueses que proclamaram a independência porque criaram tantas situações impossíveis de serem aceitas por um país que tinha tido 15 anos de progresso, com um rei relativamente benevolente e amigo das elites locais, e estimulador da agricultura, do café, etc. Então, essa intransigência do lado de lá provocou a reação brasileira, e em torno desse príncipe, que era um jovem estabanado, mas, enfim, que ficou no Brasil e que adotou o Brasil como sua terra, até porque os portugueses lá também estavam ameaçando que ele chegasse lá e iam mandá-lo passear pela Europa estudando nas cidades para se educar. Então, um homem que já era pai, e mesmo que jovem, meio inconsequente, para ele foi a forma como os brasileiros que fizeram aquele movimento do FICO encontraram de atraí-lo também para a causa. Então, ele aderiu à causa do Brasil no FICO, e o ano de 22 foi um ano de uma sucessão de coisas. Primeiro, o racha entre os mais conservadores e os mais liberais dos que fizeram a independência.
né, o grupo do Zé Bonifácio, o grupo do Visconde Cairu e o grupo dos fazendeiros, do Gonçalves Ledo, enfim. Há um racha brasileiro de gente que era a favor de um governo que o poder estivesse na mão da Assembleia, mais na mão da Assembleia, e a Assembleia era parecida com essa. Ou um governo que estivesse na mão do príncipe, num lugar onde o Brasil ainda nem existia como nação. É isso que eu falo no meu, como o Brasil ainda não era Brasil em 22, era o Norte tinha vida própria, o Pará, o Maranhão, se relacionavam diretamente com Portugal. Era muito mais fácil levar e trazer mercadorias do Norte para Portugal do que descer aqui no Rio para fazer alguma coisa. E o Sul, o Sudeste, é que comandou essa emancipação, a revelia do Norte. Tanto que, em 23, você tem uma série de guerras. Contrata-se um mercenário, o Cochrane, que é pago para subordinar, para acabar com a guerra na Bahia, dominar o Maranhão, e é com essa força estrangeira que a gente faz, de fato, a independência. Não é uma coisa tão idealizada como nos livros, etc. Esse príncipe tinha um feitio autoritário, mas tinha também qualidades. Ele achava que o mundo tinha mudado, o mundo era um mundo constitucional, né? Depois da Revolução Francesa, depois de Bonaparte, o constitucionalismo era a regra nos países, mesmo aqueles países que voltaram a ter monarquias. Não podia mais haver um país sem uma lei. E Dom Pedro tinha consciência disso e ele quis que tivesse a Constituinte. Depois é que ele, nas disputas internas com os brasileiros e nas suas maluquices, ele acaba... Mas, enfim, o que eu falo no meu texto é um pouco isso, um pouco como foi que os portugueses ficaram muito despeitados com o crescimento do Brasil, o progresso brasileiro durante o reinado de Dom João VI no Rio, e como essa revolta portuguesa com a humilhação, com a pobreza em que ficaram sem comércio com o Brasil, por exemplo, impulsionou um movimento lá anti-brasileiro que provocou a reação aqui dos brasileiros e provocou o nascimento, digamos assim, o começo de uma identidade brasileira que só vai se consolidar no final da década de 1820. Bom, era isso. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Gosto muito dessa turma. E acho, Roberto, o IBEP é uma criação inacreditável, porque eu me lembro quando começou e como foi um esforço de reunir as pessoas e como esse esforço foi crescendo. Eu me lembro de uma reunião lá no ASA, lá em Botafogo, a sala lotada. Foi e você sempre à frente. Então, parabéns a você, porque chegamos na democracia e o IBEP que nasceu numa praticamente ditadura bolsonarista, se fortaleceu e está aqui com o apoio do Clube de Engenharia, que é uma grande instituição. E eu cumprimento o Francis Bogossian pela maravilhosa gestão, o Lincoln e o Elias pelo livro. Muito bem, fiquei muito feliz de receber e ver o formato. Muito obrigada. Bem, vamos dar continuidade agora. Antes, apenas lembrar que vocês vão participar após a fala do nosso presidente emérito, Roberto Amaral. Se eu sou presidente, eu posso caçar a palavra. Se você pode colocar a palavra, eu posso caçar. É verdade, é verdade. Eu caço a minha palavra. Eu mesmo já me silenciei. Agora a palavra é sua. Me permite que eu comece me referindo a Isabel. Ela disse uma coisa importantíssima, nos deu parabéns, mas ela não explicou porque nós podemos sentir parabenizados. É pela presença dela, é pela amizade dela, o nosso projeto, pela participação dela no seminário, a participação dela neste livro. Esse é o primeiro agradecimento que eu devia, mas eu devo um outro. Que eu não estava, vou te confessar a vocês, com nenhum entusiasmo de falar no livro,
de falar da independência e muito menos de falar no meu artigo. E o que eu poderia dizer, e eu não teria nada de novo para dizer, o que eu poderia dizer sobre a independência, que é um novo agradecimento a Isabel, ela disse. E disse melhor do que eu diria. Com relação ao meu texto, eu diria apenas 2 palavras. A história... Eu estou ao lado de 2 historiadores, estou com medo de furar barreiras, de furar fronteiras. Eu estudo muito a história. Porque eu aprendi com o velho barbudo que a gente só entende a realidade, só entende o presente, se conhecer o passado. E se nós não interviermos no presente, é difícil avançar. É difícil compreender o futuro. Eu não sei porque aconteceu, você dizer outra coisa, mas tudo bem. O que eu queria falar é o seguinte, eu não estou mais para... A independência, nós todos sabemos, é um projeto, né, que não se realizou. Não sei se realizará, nem quando, nem como. Até porque o conceito hoje de independência, como conceito de soberania, é um conceito muito discutível. Muito discutível. Como é que se pode falar? Eu não quero atrapalhar os nossos projetos de militantes. Como é que a gente pode falar de soberania e de independência na periferia do capitalismo? No sul global. Um país que não tem forças armadas. Porque não existe forças armadas que não tem autonomia tecnológica nem de armamentos. E se essa que temos tivesse armamento, era perigosíssimo. Porque ela estaria mais forte no seu trabalho de capitães do mato que no Império. Porque é para isso que ela serve. Porque os corações e mentes dela não estão aqui. Estão entre o Pentágono, a Casa Branca e Wall Street. É nesse conjunto que a gente tem que encarar a nossa soberania, o nosso espaço soberanos e a nossa independência. O que eu queria colocar é outra coisa. Eu quero aproveitar esse espaço. Nós estamos vivendo um espaço em que eu acho que eu posso falar. Nós estamos vivendo, sem que venha à tona, sem que tenha podido vir à tona, 2 crises muito graves. A primeira talvez seja óbvia, não é a que mais me incomoda. Eu tenho uma outra que eu quero, na medida em que eu posso falar. Nós temos uma crise, a crise da República. Esta República que está aí, eu acho que ela está numa crise maior, talvez seja a maior crise que nós já vivemos nesses tantos anos de República, talvez maior do que a crise de 64. Eu não considero 30 momentos de crise, porque foi naqueles termos um avanço. E nós não tivemos de lá para cá grandes transformações, fora a ditadura. Hoje nós temos uma crise institucional muito mais profunda do que as anteriores. A crise da República, quando eu falo crise da República, a crise da democracia representativa, nós estamos vivendo uma crise do presidencialismo. Eu acho que nós estamos vivendo o fim do presidencialismo. Esse sistema que aí está, a única meta, a única estação em que esse trem pode parar é no caos. Nós temos um sistema no qual há um conflito entre o que nós supomos fosse a vontade da nação, e eu espero que os historiadores definam o que é nação,
o que é a nação, o que é o sentimento nacional, e o sentimento real, e a força real do Congresso. A incompatibilidade entre o executivo que possa executar, o executivo sem poder de governança, e um Congresso que, fora coagir, fora limitar os poderes executivos, traz para a pauta do país o retrocesso histórico. Antigamente, isso dava golpe de Estado. No parlamentarismo, isso dá a dissolução do Congresso e a convocação de eleições até que se encontre uma alternativa. No presidencialismo, não há alternativa constitucional. Isso é a primeira parte do que eu queria dizer. Porque nós estamos vivendo uma crise muito forte. Há uma crise da sustentação da institucionalidade, há uma crise no andar de baixo. Essa crise está sendo controlada. Nós não sabemos em que medida esse controle pode prosseguir. Eu vou fazer uma referência pessoal. No artiguinho que saiu hoje na Carta Capital, eu fiz uma referência. Eu tentei colocar certas coisas, como é que eu diria, com certos códigos, porque tem coisas com as quais hoje eu não posso trabalhar, de público. E eu fiz uma referência que é o seguinte: quem viveu, e muita gente aqui nesse auditório viveu, viveu. Quem viveu 62 e 64, se não estiver preocupado, está vivendo no outro mundo. Eu vou fazer aqui uma digressão sobre o conceito de golpe de Estado. Nós, brasileiros e sul-americanos, principalmente depois do Big Stick, do primeiro Roosevelt, nós passamos a pensar, a supor, a ter uma visão estrito senso, a construir um conceito estrito senso de golpe de Estado. Ou seja, para nós, o golpe de Estado, o que é? O que foi sempre no Brasil, a vila militar desce, cerca o Congresso, dita o que quer, quando é necessário, manda o presidente da República passear no exterior, ou manda para o Uruguai, ou manda para São Borja. Aí rearrumam e se constrói. E depois nós passamos a construir um tipo de golpe de Estado um pouquinho diferente, que foi o golpe de Estado de 61. A gente se esquece que foi um golpe de Estado. O golpe de Estado, o tipo clássico do golpe de Estado, que é o golpe de Estado por dentro. Os militares vetam a posse do Jango, do presidente, e a classe dominante vem e faz um acordo. Bom, nós deixamos ele tomar posse, vocês mudam o regime, aí passa, porque era brincadeira do parlamentarismo. Foi um golpe de Estado. Não houve morte, ninguém foi preso ali, mas é um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? É a mudança da ordem. A mudança da ordem à margem da vontade da soberania. Isso é que caracteriza o golpe de Estado. Nós estamos vivendo um processo de golpe de Estado. Mantida a institucionalidade, está havendo uma mudança da estrutura do Estado. E está se projetando sobre esse Estado, sobre essa sociedade, um novo pensamento. Isso pode, se tudo continuar como está, como nós somos o país rei da conciliação, pode ser que isso se arrume da forma como está. Mas pode chegar o momento de
confluência, que será uma expressão que corre muito, a alteração da maioria, que pode ser feita, como se tentou fazer em 2018 e 2022, a eleição de uma nova ordem, como pode ser feita por medidas parlamentares. As medidas parlamentares são, no presidencialismo, são o impeachment. Como há também uma outra medida parlamentar, que é garrotear o governo, levá-lo às costas, levar o governo ao córner. Eu não sei qual é, eu não teria coragem de imaginar, de pensar o que está no final do túnel. Muita gente diz que apareceu a luz no final do túnel. Às vezes é a locomotiva em sentido contrário. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar o que eu tinha vontade de expressar, é que há uma crise muito séria, que ela se agrava com o que a Isabel colocou, que é, lamentavelmente, nós estamos mais informados da crise internacional do que da crise interna. E estão nos vendendo, aí vem de novo aquele velho barbudo, né? Estamos, de novo, conjugando a aparência. Por exemplo, só se fala aqui no tarifácio. Marx dizia que se a aparência refletisse a realidade, não precisava existir ciência. Nós estamos num processo, talvez o mais ostensivo da história moderna, de intervenção de uma potência num país relativamente soberano, relativamente independente, que não estava em guerra com ele. Isso é inusitado. E por que isso é sério? Porque isso é uma forma de intervenção. A intervenção aqui, o menos que importa a intervenção que foi feita aqui, é a intervenção econômica. A intervenção fundamental que os Estados Unidos pretendem é uma intervenção política, que pode efetivar o golpe de Estado que foi frustrado em 23. E pode efetivar de uma forma ou de outra. Pode efetivar, inclusive, nas eleições de 62. De 26. Porque eu estava me lembrando do que foi o papel dos Estados Unidos e do IPES na eleição de 62. Quer dizer, a gente não se pode pensar que o golpe de 64 foi eu estou repetindo aquele camarada o tempo todo, né? A luz do sol, no dia de escuro. Não! Que vem no preparo desde 54. Desde 54 se preparou o golpe de 64. Não sei como nós aguentávamos 10 anos de resistir. E o grande preparo foi a intervenção em 62 do processo eleitoral. E os Estados Unidos, que então girava no meio do processo democrático cínico, intervia, né, na República das Bananas, intervia aqui e ali e acolá, e falando em democracia, e falando em liberdade, e tudo era permitido, porque se tratava de combater o comunismo. Como hoje tudo é permitido na Palestina, porque se trata de combater o Hamas. E o Hamas é terrorista, e é verdade, mas Israel não é terrorista. Israel não está matando ninguém. E a imprensa brasileira, eu estou me desviando de um jeito, e a imprensa brasileira fala em guerra, que é uma agressão ao vernáculo. Guerra implica conflito. Guerra implica e confronto armado.
Qual é o confronto armado que existe entre o exército de Israel e crianças, e velhas, e velhos, e miseráveis, famintos? Eu volto para Isabel. Então, há uma conjunção muito complicada, que é a conjunção da nova ordem internacional. Eu estou falando muito tempo. A conjunção da nova ordem internacional com a ordem interna. Antes, a ordem internacional que nos pressionava era a Guerra Fria. Hoje, é a transição da Guerra Fria para uma transição aparentemente comercial que nós não sabemos onde vai parar. Nós sabemos... Eu queria dizer o seguinte, eu resisto muito a falar em Trump. Porque houve uma coisa, Isabel, você é muito mais jovem do que eu, mas na minha geração só se falava em Hitler, só se falava em nazismo. Como se os alemães não tivessem nada a ver com aquilo. Não, isso é Hitler. Não, isso é nazismo. Não há nada mais americano do que Trump. Basta olhar a história desse país. Trump é tão americano quanto é Popeye. É tão americano quanto o Pato Donald. Tão americano quanto o Mickey. Esse senhor, na segunda eleição, portanto, ele não era um desconhecido, não era um Bolsonaro. Esse senhor teve uma das maiores... A maioria dele, eleitoral, foi das maiores dos últimos pleitos nos Estados Unidos. E honra seja feita. Ele não negou nada. Tudo que está, foi anunciado. E cadê a resistência dos liberais americanos? Cadê a resistência dos democratas? Cadê a resistência da Suprema Corte? O que nos diz os jornais? O que diz a academia americana? Qual a resistência que há? Qual a crítica que há? Não é a crítica daquele que se critique o que o Trump está fazendo com o Brasil, com a Índia. O que ele está fazendo com os Estados Unidos. Ele está associando os Estados Unidos. Hoje, há uma associação de párias. Os Estados Unidos e Israel são, eu não sei se dois párias ou se um Estado pária. Confrontando com o mundo e confrontando com a história, o que os Estados Unidos diziam formalmente que era o seu projeto. Destruindo o multilateralismo, intervindo nas poucas democracias sobreviventes e destruindo a imagem dos Estados Unidos, que eles gastaram anos e milhões e bilhões de dólares para construir, com as universidades, com o cinema, com a música. Não há nenhuma reação nos Estados Unidos. Bom, o que é que isso tem a ver conosco? Porque nós somos peça importante de uma coisa que se chama a disputa da hegemonia. Não há a Isabel e o Lincoln, que são os meus historiadores de consulta, me contestem ou não, me informem, me ajudem. Eu não conheço uma decisão de disputa hegemônica sem guerra. Para não ir longe, e eu não tenho pernas para ir muito longe, para não ir muito longe, como foi o que foi a Primeira Guerra Mundial, o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi a Guerra Fria, o que está ocorrendo hoje. É a disputa de uma economia imperial, pós-colonialista,
Eu não sei se existe esse conceito de pós-colonialista. Né? Em crise das relações internacionais, em crise da sua base de produção, que era a indústria, com a potência industrial em processo de desindustrialização, eu não estou entrando no mérito, diante de uma Eurásia liderada por uma China que se desenvolveu absurdamente, não sei que tema, que se desenvolveu de forma inimaginável e que, ao chegar ao ponto que eu estou chamando de inimaginável, continua crescendo. E que não tem os gastos militares, porque a sua estratégia militar não é de avanço territorial. Ela não tem que sustentar, como os Estados Unidos, 500 e tantas bases estrangeiras. E tem agora como afilhada a Rússia, em crise, muito bem, mas que tem, para o bem e para o mal, a maior coleção de ogivas nucleares. Mas isso está no fecho. O fundamental, depois eu queria que o Vanderlei falasse, essa aqui é uma ajuda a gente, sobre o que foi a visita da Academia Brasileira de Ciências recente à China. Há um consenso entre os especialistas americanos, é o que diz a literatura, de que a superação, já para alguns, uma certa superação tecnológica na China, mas a superação clara, objetiva, é coisa de 10, 20 anos. Os Estados Unidos têm... É por aí que a gente tem que compreender o que está ocorrendo. Os Estados Unidos têm 10 ou 20 anos para decidir. Já aí não mais a estratégia, mas é a sua tática. Ele só tem duas alternativas. Aceitar ou ir para a guerra. Então, ele está começando, e nós somos parte disso. Não sei, ele corresponde a ministro, mas ele não usa o termo de ministro. O camarada lá não sei se foi o chefe do Departamento de Estado, um discurso recente diz que nós vamos recuperar o nosso quintal. Hein? É. Não. Mas não foi ele, não. Quem quer que seja, não foi qualquer pessoa. E num evento importante. Nós vamos recuperar o nosso quintal. Foi nesses termos. O que é o nosso quintal? Não é só na América Latina, não. Nosso quintal não é a Bolívia. Nosso quintal não é o Uruguai. Nosso quintal somos nós. Somos nós, pelo nosso território, pela nossa população, pelo nosso desenvolvimento econômico e principalmente pelo fato de o Departamento de Estado e o Pentágono começarem a desconfiar da nossa fidelidade canina. Está no meio disso tudo o BRICS, está no meio disso tudo a nossa expectativa de criação de outros mercados, de outras alternativas e, principalmente, as relações com a China. Eu quero concluir que eu estou falando demais. O que eu quero dizer é que tem um camarada que eu detesto, que ele usava a expressão terrível, conjuminância. Nunca mais eu só via ele falando. É uma conjuminância. Nós estamos atrelados à crise internacional e estamos atrelados à crise dos Estados Unidos na crise internacional. É com essa perspectiva que nós vamos viver daqui até
2026, com sinais ainda não visíveis de mal-estar no andar de baixo. Meus amigos, muito obrigado por terem me ouvido. Bem, antes de passar a palavra para vocês, eu queria só agradecer a participação e contribuição da Isabel e do Roberto, que ilustraram bem a importância do tema retratado aqui nesse livro, que apenas aponta os tais desafios que eu me referi logo na abertura, e naturalmente, dentro dos desafios que o livro sugere ao leitor refletir, tem muito essa questão do golpe continuado que o Roberto se referiu. Nós realmente temos 3 elementos que, conjugados, podem nos levar a isso. Primeiro, a crise de 2008. Não é uma crise americana, brasileira, europeia, asiática, é uma crise do capitalismo, talvez uma das crises mais crônicas que ele tem experimentado, não? Ainda não superado inteiramente. Em segundo lugar, tem internamente a primeira reação organizada dos saudosistas do golpe de 64, que foi publicado no Orville, título que é exatamente a inversão de livro, para contestar a publicação de Tortura Nunca Mais, da Diocese de São Paulo e Dom Evaristo Arnes. Esse pessoal está organizado até hoje. Naturalmente, a velha guarda, alguns já se foram, mas tem repassado para outras gerações da oficialidade. Tanto existe um nicho militar capaz de estar pronto e preparado para qualquer outra forma de retrocesso em nosso país. E, em terceiro lugar, evidentemente, o papel que o Brasil passou a desempenhar no instante em que ingressou no BRICS. E, geopoliticamente falando, o Brasil tem um papel destacadíssimo na América Latina. E poderá ter um papel ainda mais destacado nessa coordenação da multipolaridade, na verdade, da mudança radical das relações internacionais com o protagonismo da China, da Rússia e de outros países que formam o BRICS. Então, não é nenhuma teoria da conspiração que está sendo colocada aqui, é um problema concreto. Eu tenho a impressão que nós estamos com um processo em curso. A qualquer momento isso pode realmente se desencadear. É preciso entender que tudo que está acontecendo com a famosa chantagem do tarifaço do Trump não está apenas ligado a um presidente translocado que resolveu se tornar o imperador do mundo. Quem dita a política norte-americana é o Departamento de Estado, independentemente do presidente. É claro que há uma relativa autonomia do presidente, quando ele é democrata ou republicano, mas as relações internacionais são ditadas pelo Departamento de Estado. Não é à toa que eles têm milhares de quadros que, evidentemente, não se voltam apenas para a defesa do território norte-americano. Eles têm estratégia, eles fazem a leitura do mundo permanentemente. E o Brasil é uma presença incômoda hoje em dia, porque independência, soberania, se traduz com uma palavra, autodeterminação.
E eles não podem admitir que um país com o papel que o Brasil desempenha naturalmente no continente e está começando a desempenhar no mundo, possa ter autodeterminação. Isso enfrenta exatamente um problema sério, esbarra com o interesse norte-americano, que para superar a crise de 2008, não resolvida até hoje, e com os desafios que surgiram mundo afora, não há dúvida alguma que nós devemos estar fortes e atentos, como diz o poeta, para enfrentar esses novos desafios, além dos velhos desafios que a gente tem ainda para serem enfrentados. Então, eu acho que valeu apenas essa advertência, porque é uma forma de chamamento para a gente perceber que nós estamos vivendo num momento de mutação do mundo, né? Qualquer coisa pode acontecer sem que a gente espere. Então, com isso, eu quero abrir aí a palavra para os participantes. Já tem o nosso... O que eu queria falar, terminei não falando. Eu queria pôr, como militante do IBEP, pôr aqui de manifesto nosso agradecimento. Eu preciso ressaltar o papel que o Elias desempenhou no seminário, na coordenação do seminário, desempenhou nas negociações, eu vou chamar de complicadas, ele não considera, com o Senado Federal, para a publicação deste livro. Foi um trabalho inestimável. Eu peço licença à França para falar em nome dele também, agradecer a paciência que ele teve. Ele foi o coordenador desse processo e nós estamos muito gratos a ele. Isso foi importantíssimo para o IBEP. Eu espero que isso aqui já está no ar, do Senado, espero que isso circule, porque tem muita coisa aqui, muito texto de reflexão, e deixo uma sugestão. Por que não fazer, com ou sem Senado, uma reflexão sobre a República? Por que não fazemos uma reflexão sobre isso que está aí, sobre este mundo? Eu acho que é da nossa parte de trazer uma reflexão, esquecer um pouco esse processo e discutir esse presente, a crise da República. Bem, obrigado, boa noite. Talvez despeçasse o microfone, acho que está prefeito de gravação. Boa noite, todos me conhecem, alguns me conhecem, mas recuperando o início da saudação do companheiro Lincoln, Pierre Vilar, de École de Annales, historiador, colega marxista, importância na luta na Guerra Civil da França e também na resistência contra o nazismo. E o Marx também foi citado várias vezes, ora como o barbudo alemão, como se muitos soubessem essa referência, outro citado literalmente como Marx. E uma passagem, entre uma passagem e outra, também já vou me permitir uma passagem, também creio que está no 18 Brumário, e é sobre a crise que a gente está passando. A maior dificuldade que nós temos, e ele revela isso no 18 Brumário, é você ter consciência de um momento quando você é contemporâneo a ele. Você faz a crítica do momento, em que você nem é sujeito nem é objeto. O barbudo alemão fala sobre isso, e eu estou nisso recuperando exatamente algo que não é solto, é porque exatamente nós estamos vivendo um golpe de Estado. Nós estamos, nesse momento, na crista de um golpe de Estado. Isso nós vamos falar depois, daqui a 20 anos, até porque eu sei que não vou estar vivo daqui a 20 anos.
Termos consciência disso e o que fazer em relação ao fato de que nós estamos vivendo um golpe de Estado. E não é militar, porque em 64 nós caracterizamos como militar, mas de fato foi um golpe civil-militar. A reflexão crítica que os historiadores, a historiografia, os cientistas sociais, agora que ajustou nos últimos anos a ciência política, dizendo que foi um golpe civil-militar, mas nós caracterizamos na primeira hora como estritamente militar. Mas os militares foram uma ferramenta, ele foi urdido mesmo pelos setores que estavam interessados em frear um processo de transformação social, expressado numa coisa não tanto ambiciosa que as reformas de base. E também foi falado sobre... Eu me lembro, eu não estava aqui nesse período desse seminário, em 2022, e por isso eu perguntei, acho que foi o Marcelo, isso aqui, mas eu não estava... Como é que esse livro foi lançado? Eu não estava vivendo no Brasil na época, mas eu me lembro, ao não estar no momento nessa época, eu me lembrei de um outro momento. Eu estava morando em Chicago em 2004, quando houve a reeleição do Bush. E eu tive a oportunidade de conversar com o John Kerry, que era o candidato do Partido Democrata. Veja, não é o MAGA, o laranjão que estava falando, era o John Kerry, que era o presidente de uma cidade que é uma cidade progressista, de um campo progressista, que é Chicago. E lá na universidade, perguntei, mas como é que você vê a América Latina? Naturally, our backyard. Mas naturalmente é o nosso quintal. Então, é natural. Eles veem a gente como quintal. É da cultura deles. A expressão, o paroxismo, é o Trump. Mas a cultura deles é que nós somos um quintal. Só que nós não somos um quintal. Esse país, seja por efeito de gravidade, seja por processo natural, hoje é o que eles chamam de player, né? Hoje é um país muito forte. A repercussão internacional do que está acontecendo, da violência, do golpe de Estado internacional e urdido nacionalmente, está repercutindo internacionalmente. Isso não vai passar batido. Tenham certeza disso. A repercussão é muito forte. E nós temos que fazer parte desse processo de resistência. Pois é, acompanhando o que está acontecendo, eu recomendo a leitura dos vários jornais, os americanos, jornais, tanto quanto vocês imaginam, El País, The Guardian, outros mesmo, The Deutschland. A questão é essa. Nós estamos vivendo um golpe de Estado, nós somos processo do golpe de Estado, sujeitos e objetos desse golpe de Estado. E o que podemos fazer? O IBEP, nascido do ventre desse processo, porque, Roberto, eu não diria só sobre república, de um outro conceito, também muito, muito pesado para nós que militamos e resistimos na ditadura. Democracia é processo. Mais do que república, democracia é processo. E quem nós somos na democracia? Somos protagonistas de quê? Por exemplo, agora mesmo, esses dias, o presidente Lula falou uma coisa importante. O Brasil saiu do mapa da fome, e essa história foi abafada. Porque eles estão pautando a gente. Isso é muito sério, o Brasil saiu do mapa da fome. Eu, em 2018, fiz um seminário com a convite da FAO, faz lembrar também um outro grande brasileiro, Milton Santos, não sobre a FAO, mas quando ele... Porque existem algumas questões que estão na pauta. Multilateralismo, globalização ou defesa do território. E o que é o território? É o território tangível ou é o território da hegemonia? É nisso que nós estamos sendo discutidos. E o Milton Santos disse, bem, há essa questão da globalização, mas pensem na soberania. E eu avancei. E da soberania do que nós estamos falando. Não apenas do território e da riqueza tangível, mas também das instituições que cada país possa construir e construir nessa multilateralidade. Eu vou já encerrar. Esse país está na luta pela sua independência, sim, pela sua soberania, sim. E essa questão da soberania envolve
o direito de fazer escolhas, por sim, por óbvio. E essa multilateralidade significa saber agora mesmo, por exemplo, se nós somos, e está para amanhã mesmo, uma punição, porque nós somos grandes compradores da Gazprom, de petróleo diesel, nós somos diesel, 80% do diesel que o Brasil importa da Rússia. Importa porque deve importar sim. E também dos fertilizantes, sim. E essa é uma escolha. Imaginem quanto pode vir de punição sobre punição na forma de tarifas sobre isso. Eu não sei o que pensam as Forças Armadas sobre isso, também não quero saber. Acho que... Estou preocupado, estou muito preocupado. Tenho ficado inquieto assim, até as 2, 3, 4 horas da manhã, mexendo nas notícias para saber qual é o susto do dia seguinte. Somos poucos aqui nesse auditório, mas existe um processo que está acontecendo. Sem dúvida, todos vocês sabem disso. Né? Estamos advertidos quanto a isso e acho que... E aí vou encerrar. Acho que o governo do presidente Lula, os seus ministros, acho que tem agido de maneira... Eu não sou petista, vejam bem, mas acho que, independente da questão partidária, acho que o governo tem agido de maneira correta, não tenho críticas a fazer, um outro ponto talvez, mas acho que a questão do posicionamento tem sido correta. Então, só para deixar marcado isso, há um processo, há um golpe em movimento, há um golpe em andamento. Que não temos a miopia, desculpe os grupos, mas há uma questão acontecendo e não sei que meios nós dispomos e que ferramentas nós dispomos para impedir que isso não se concretize dentro de um contexto internacional que está no limite de uma terceira guerra mundial e que é grave, porque o jogo é muito pesado e nós, queiramos ou não, nós fazemos parte desse processo e aí nós não somos mais uma periferia. Por efeito de gravidade, não, esse país tem das maiores economias do mundo e por isso ele não foi escolhido, não é punição. Essa família de gangues, da família, são apenas uma família de máfias e milicianos que foram instrumentados e se extraíram bem. Uma pena que boa parte da população também tenha caído nessa calhardice, porque, de fato, aconteceu isso. Enfim, o fascismo também surgiu assim na Alemanha e na Itália, sendo eleito por uma maioria, ou boa parte das pessoas que, enfim, por uma circunstância de mentalidades, de domínios ideológicos, e aí tem embutido nisso a fraqueza, a autocrítica que nós temos que fazer. Mas, enfim, desculpe me alongar, mas é só isso. Há um processo em movimento, disse o Lincoln, estejamos alertas e firmes porque há um golpe em movimento. Para não relaxar porque há um golpe em movimento. Obrigado. Obrigado, Brunet. É isso? Bem, vamos abrir a inscrição para mais 2 palestras e depois a gente encerra, né? Porque palestras. Sim, Girão. Pessoal, boa noite a todos, a todas aqui. Tudo aquilo que o Amaral falou, que os outros falaram, a Luiz, eu concordo em gênero, número e grau, mas existe uma coisa que a gente está esquecendo. Quer dizer, a nossa falta de independência, o nosso processo de independência não depende só dos outros, depende da gente também. E eu vou falar de uma área que me é muito grata, e eu estou aqui no Clube de Engenharia, né, que é exatamente a nosso desenvolvimento tecnológico. Eu fiz uma análise outro dia, os Estados Unidos investem $1 trilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento. A China, 500 bilhões. O Japão, 200, a Coreia do Sul, 80, Israel, 34 e o Brasil, 26. Só que eles investem, não é só uma questão financeira, porque para investir você tem que saber aonde investir. E esse é um ponto em que o país falha, e aí a gente não tem a autodeterminação que é fundamental para a independência e para a soberania, como falou o Lincoln aqui.
Então, eu queria trazer esse tema também para o debate, já que se a gente fizer uma reflexão, que é o debate da nossa independência tecnológica do mundo. Ou seja, nós temos que assumir, o Brasil tem que investir 4% do PIB para chegar onde a Coreia chega em termos de valores. Viu, Luiz? Você que agora está numa posição importante nesse aspecto da tecnologia nacional, que é a FINEP. E o BNDES também, o Gordon teve aqui ontem, né? E também fez uma manifestação importante dos investimentos do BNDES nessas questões. Então, eu queria só trazer à tona essa discussão que nós precisamos de criar metodologias adequadas e não simplesmente diagnósticos que a gente tem feito ao longo de décadas. O Brasil está lotado de diagnósticos sobre como desenvolver o país e a gente não desenvolve. Por quê? Porque está faltando algo no diagnóstico. Quer dizer, como e o que, em que época, em que prazo, o que é que nós temos que fazer para cumprir essas missões do CNDI, por exemplo. São 6 missões que estão lá. E que eu fiz uma palestra recentemente lá na SOEA, na Bahia, e que apresentei 32 engenharias que são fundamentais para o cumprimento dessas missões. No entanto, o documento que saiu da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia citou a engenharia apenas uma vez, em 120 páginas. Ou seja, a engenharia é completamente esquecida. E hoje ela está sendo esquecida não só pelos projetos de governo, mas está sendo esquecida pelos nossos jovens, o que é pior ainda. No Rio Grande do Sul, parece que agora me mandaram um zap outro dia, um professor da universidade, dizendo que é uma vaga para meio aluno de engenharia. A Denise, que é presidente lá da CAPES, botou um outro zap, no outro grupo que eu participo, em que ela disse: o número de doutores na área técnica está caindo brutalmente. Ou seja, isso faz parte da revolução que a gente tem que promover de alguma forma, entendeu? Eu queria, então, só trazer essa reflexão, mas concordando com todas as outras reflexões que foram feitas aqui. Obrigado. Mais alguém? Bom, antes de passar a palavra para a presidência, eu queria saber se o nosso vice-presidente do IBEP não quer falar, agradecendo sempre, reiterando, aliás, o agradecimento do Roberto Amaral, porque você foi importantíssimo para que esse livro surgisse. Na verdade, esse livro é coletivo, é um conjunto de atores e nós da diretoria que trabalhamos fortemente para resgatar aquilo que aqui foi falado, a memória e parte da história, e principalmente saber que restrições ainda se impõem ao nosso processo de crescimento, ou seja, que questões estruturais ainda devemos enfrentar. Eu acho que, de certa forma, tudo foi dito. Mas eu queria lembrar aqui um ponto que esse velho senhor ao meu lado, que várias vezes dialoga comigo, Lincoln Pena, escreveu no seu artigo, e que reflete bem tudo isso que nós discutimos aqui. Na oportunidade da passagem dessa efeméride, a do bicentenário da independência, refletimos sobre o que temos tido e muito que nos falta para sermos, de fato e de direito, uma nação digna e respeitada não apenas pelas demais nações, mas pelo povo brasileiro, o verdadeiro destinatário dessas rememorações. E aí, refletindo na questão do bicentenário. Mais adiante, ele coloca: o orgulho de ser brasileiro não se expressa apenas empunhando a bandeira nacional. Esse sentimento de evocação, de um pertencimento à nação, deve expressar a comunhão de toda a cidadania, independente de classes sociais às quais pertençam cada um, convicções religiosas ou políticas e ideológicas, porque sem essa verdadeira confraria do povo unido para erradicar a intolerância que venha a nos desunir, teremos sempre dificuldade de expressar os nossos sentimentos de brasilidade. Eu acho que isso expressa bem a importância de termos feito esse livro, de termos resgatado a memória e de termos colocado, não só para nós intelectuais, ou para nós historiadores, ou para nós profissionais que lidam com a questão. Esse livro vai ser distribuído, inclusive, nas escolas. É importante que as pessoas saibam o que é a realidade brasileira e que questões devemos enfrentar e como devemos enfrentar. Eu só tenho a agradecer ao Senado, esse conjunto coletivo fantástico que eu sempre aprendo, que é essa diretoria do IBEP,
E a todos vocês, eu acho que a gente tem, talvez, Edgar, esse tenha sido um dos poucos e mais importantes livros que reuniu um conjunto tão expressivo de intelectuais que refletiu sobre a nossa realidade com tanta profundidade e com tanta dedicação. Então, eu agradeço e vamos em frente. Vamos juntos. Obrigado. Obrigado, Elias. Bem, presidente, por favor. Bom, eu queria aproveitar o ensejo, primeiro para agradecer a presença dos que, com a sua presença, prestigiaram esse importantíssimo encontro, na minha opinião. Em segundo lugar, familiarmente, passando o Brasil por tudo que ele está passando, uma reunião como a de hoje, para a qual nós convidamos, não convocamos, porque nem usamos esse termo, convocar, convidamos os sócios do Clube de Engenharia, os meus diretores, nós somos 13, né, presidente? Somos 13 aqui no clube, nosso ex-presidente. Isso. Somos 13 e só temos aqui, prestigiando o evento, o nosso ex-presidente. Que veio aqui como autor. Veio aqui, bom, mas veio também como presidente. E também o próprio IBEP, nós convidamos todos os membros e poucos aqui compareceram, né? A diretoria, pelo menos, prestigiou o encontro. Então, passando o Brasil pela situação que está, encontros como esse, nós trouxemos aqui personalidades importantes, ou algumas até que vieram de fora, as aulas magnas do Conselho Diretor, e eu fico envergonhado pelo número de pessoas que saem da sua casinha para vir aqui discutir um assunto de importância da nação brasileira. Eu estou convidando de novo, em cima da hora, né, os líderes do Sindicato dos Engenheiros, da Associação das Empresas de Engenharia, do IBEP, os senhores todos estão recebendo, do Modecon, pois não? E demais entidades para o encontro amanhã, para nós discutirmos dois assuntos. Em primeiro lugar, eu vou colocar os senhores a par da primeira reunião do Conselhão, que eu tive a honra de ser convidado. Eu não sei quem me indicou, fui convidado como pessoa física, né? E lá compareci. E eu quero relatar o que foi essa reunião e as medidas que eu acho que a gente tem que tomar. Mas se eu fui chamado como pessoa física, eu não quero ir lá representar só o Clube de Engenharia. Eu quero representar outras entidades importantes que acham que eu vou poder ter condições de tentar levar essa... Eu vou relatar isso não aqui agora, mas vou relatar na reunião de amanhã aqui, convocada para 5 da tarde. Depois de um não poder hoje, outro não poder amanhã, outro não poder segunda-feira, e assim sucessivamente. E nós vamos também falar amanhã sobre a soberania nacional. A gente tem que tomar uma posição, não é só cartas, documentos que a gente publica, mas eu acho que a gente tem que sair na rua. Então, eu cheguei a publicar no dia 1º de agosto, se os senhores me permitirem roubar um minutinho, uma carta ao povo brasileiro. A soberania do Brasil está em risco. O Clube de Engenharia do Brasil, entidade centenária, é portador de uma história de lutas que integram o patrimônio da nacionalidade brasileira contra a ditadura, pela renúncia, pela república, pela democracia e em defesa da soberania brasileira. Hoje, vem se pronunciar perante essa história e ao povo brasileiro contra a grave ameaça perpetrada por um país à nossa economia, ao nosso sistema jurídico e democrático. Por isso, não se omitirá
o clube, né? Diante das sucessivas ameaças feitas pelo presidente de outro país contra a economia da nação e contra os seus sistemas jurídico e democrático. A nossa soberania não pode se submeter a interesses de potências estrangeiras, com ponto de exclamação. O Clube de Engenharia do Brasil repudia as agressões do governo dos Estados Unidos da América à soberania, ao processo de desenvolvimento e à democracia do país, em escalada ameaçadora, concedida pelo presidente Donald Trump, que já inclui a intromissão sem precedentes no funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. A engenharia brasileira não se calará diante dessas ameaças e não se curvará a pressões que atentem contra valores inegociáveis, como a soberania e a democracia. O Clube de Engenharia do Brasil cobra responsabilidade e união de todos na defesa do país e da soberania nacional. Viva o Brasil! Francis Bogossian, presidente do clube. Isso foi distribuído, nós conseguimos com apoio do TV 247, que publicou no dia 1º mesmo, e de outros órgãos de publicidade, né? De imprensa. De imprensa, não me lembro os nomes, que eu estou com problema de gravação de nome, né? Princípio de Alzheimer, né? Então, nós vamos ter essa reunião amanhã. Espero que seja aqui nesse salão ou na nossa salinha aqui. Já confirmaram a presença o presidente do sindicato, o IBEP está recebendo essa cartinha, já foi por e-mail, convidei a ABI, né, já enviei para ele, né, e demais instituições. Eu vou relatar repetindo o que eu vi lá da reunião, me sinto honrado de ter sido convidado. Eu acho que eu tenho uma missão muito grande daqueles que confiarem em mim, atual, estando presidente do Clube de Engenharia, que é uma entidade centenária que trata de assuntos nacionais, tentar reunir e aglutinar e entusiasmar um grupo. E a gente escolheu um dia para a gente sair na rua, né? Agora eu tenho medo de sair na rua e não comparecer ninguém, né? Enquanto que desculpe a expressão, o presidente Bolsonaro consegue reunir pessoas em torno dele. Quer dizer, isso eu não consigo entender. Então, nós vamos discutir isso na reunião de uma sexta-feira, que é desagradável, mas foi o dia que eu consegui o apoio dos demais membros. Então, gente, eu queria então agradecer, e o Clube de Engenharia está à disposição desse e de outros encontros. Muito obrigado.